Chegamos ao último dia do nosso estudo em escatologia bíblica, tratando sobre o tema Sinais da vinda de Jesus. Estes foram os sinais vistos anteriormente: enganos, falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas, grandes sinais do céu, ressurreição dos mortos em Cristo e arrebatamento da igreja, perseguição aos cristãos, antissemitismo, escândalos, traições, ódio, tempos trabalhosos, multiplicação da iniquidade, diminuição do amor, pregação do evangelho, disseminação de doutrinas de demônios, apostasia, falta de fé, indiferença, procrastinação, letargia, surgimento de 10 reinos no território do antigo Império Romano, a Roma revista, ascensão do Anticristo, ressurgimento de Israel como nação, pacto Israel-nações árabes, reconstrução do templo no Monte Moriá, o Anticristo derrotará 3 dos 10 reis da Roma revista e dominará a Grécia revivida, o falso profeta, as 2 testemunhas, o Anticristo invade Israel e Jerusalém, quebra do pacto, a abominação desoladora, a fuga dos judeus, início do tempo de angústia para Jacó, os juízos das primeiras 4 trombetas, o juízo da 5ª trombeta, o juízo da 6ª trombeta, 3 anjos mensageiros voando no céu, o derramar das primeiras 5 taças da ira de Deus, o derramar da 6ª e 7ª taças da ira de Deus, o derramar da 7ª taça da ira de Deus, a destruição da cidade de Babilônia, e o Anticristo, os reis da terra e seus exércitos, congregar-se-ão para pelejar contra Jerusalém. Estes foram os sinais que estudamos neste ano de 2023 e fechamos hoje o nosso último dia com a vinda de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Texto base 1, Mateus 24. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A partir de agora, o texto base 2 encontra-se em Apocalipse, capítulo 19. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Durante o decorrer deste texto, deixarei algumas referências bíblicas que concordam com Apocalipse capítulo 19, como esse texto de Zacarias capítulo 14. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos virão com ele. Naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo. Toda a terra se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Mas Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar, desde o portão de Benjamim até o lugar do primeiro portão, até o portão da esquina,
e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Voltamos para Apocalipse capítulo 19, versículo 15 agora. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Vamos para a referência em Zacarias capítulo 14. Esta será a praga com que o Senhor castigará todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A carne deles apodrecerá, estando eles em pé. Os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a língua deles apodrecerá na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá irá lutar em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações vizinhas, ouro, prata e roupas em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, das mulas, dos camelos, dos jumentos, de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Apocalipse 14, 19 e 20. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra, e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Ezequiel, capítulo 38, versículo 17 ao 23. Assim diz o Senhor Deus: por acaso você não é aquele de quem falei nos tempos antigos, por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que naqueles dias profetizaram durante anos que eu faria com que você viesse e atacasse o meu povo? Naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, eu ficarei furioso, pois no meu zelo, no fogo do meu furor, eu disse que naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais selvagens, todos os animais que rastejam sobre a terra e todas as pessoas que estão sobre a face da terra tremerão diante de mim. Os montes virão abaixo, os rochedos se desfarão e todas as muralhas desabarão por terra. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Eu o castigarei com peste e derramamento de sangue. Farei cair chuva torrencial, grandes pedras de granizo, fogo e enxofre sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim revelarei a minha grandeza e a minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 39, versículo 1 ao 7. Filho do homem, profetize contra Gog e diga, assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Eu o farei mudar de direção e o conduzirei. Farei com que você venha dos lados do norte e o trarei aos montes de Israel. Então tirarei o arco da sua mão esquerda e farei cair as flechas que estão em sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você, todas as suas tropas e os povos que estão com você. Eu o entregarei a todo tipo de ave de rapina e aos animais selvagens para que o devorem. Você cairá em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Porei fogo em Magog e nos que vivem em segurança nas terras do mar. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei que o meu santo nome seja profanado. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Voltamos para Apocalipse 19, versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros,
carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Referências acerca desse versículo, Isaías capítulo 34, do 1 ao 8. Aproximem-se, ó nações, para ouvir, e vocês, povos, escutem. Que a terra e a sua plenitude ouçam, que o mundo e tudo o que ele produz escutem. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor está contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os mortos deles serão lançados fora, e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro. Os montes se inundarão do sangue deles. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército dos céus cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que para exercer juízo ela desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros. Porque o Senhor fará um sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles e os novilhos com os touros. A terra deles ficará embriagada de sangue e o pó ficará encharcado de gordura, porque esse será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela causa de Sião. Ezequiel capítulo 39, do 17 ao 23. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diga às aves de toda espécie e a todos os animais selvagens, reúnam-se e venham de toda parte para o sacrifício que eu estou oferecendo por vocês, um grande sacrifício nos montes de Israel. Vocês comerão carne e beberão sangue, comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, os carneiros e cordeiros, os bodes e novilhos, todos engordados em Bazã. Vocês comerão gordura até se fartarem e beberão sangue até ficarem embriagados no sacrifício que oferecerei por vocês. À minha mesa vocês se fartarão de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que eu tiver posto sobre elas. Desse dia em diante, a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor, seu Deus. As nações saberão que a casa de Israel foi levada para o exílio por causa da sua iniquidade, porque foram infiéis a mim. Assim, escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram à espada. Lucas capítulo 17, do 34 ao 37. Digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Retornamos a Apocalipse, capítulo 19, versículo 19 agora. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. Trechos dos vídeos que republicarei hoje, compartilhados no ano de 2022, tratam do capítulo 19 de Apocalipse, versando sobre a vinda de Jesus, os quais seguem na sequência ou assista-os por completo nos links disponibilizados. Então tá aí o tema principal da noite de hoje, a vinda do Senhor Jesus. Então eu vou começar aqui praticamente com os títulos dos comentaristas. Cristo derrubará todo governo e autoridade.
E depois virá o fim da presente era, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Os eventos proféticos narrados em Apocalipse 19, 1 ao 21, enumeram esses governos e autoridades humanas e os inimigos de Cristo. Relatam também como será o fim deles. Então nós vamos tratar aí, conforme esse segundo autor aqui, a segunda vinda de Jesus. Aqui nesse capítulo 19 é o fim da dispensação da graça e o início da dispensação do reino, que é o reino milenal de Cristo, o governo divino, ou também conhecido como milênio. A segunda vinda de Cristo para libertar a terra de toda a rebelião e restaurar o reino de Deus como ele era antes da queda. Esse também é um dos motivos desse texto aqui no capítulo 19. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Vamos então aos comentários. Essa descrição não deixa dúvida de que Cristo é o cavaleiro. O perfil de Cristo como guerreiro e juiz. Ele é valente e corajoso e sozinho guerreará contra o ajuntamento dos ímpios. Por isso, suas vestes estão salpicadas de sangue. O nome fiel e verdadeiro contrasta com os nomes de blasfêmia da besta. Para um mundo que detém a verdade em injustiça, organizado e armado em franco desafio a Deus, ele virá como um guerreiro que peleja com justiça. A sua palavra fiel e verdadeira, nenhum infiel e mentiroso poderá resistir. É o justo juiz que julgará com justiça e destruirá todas as formas de impiedade e injustiça. Ninguém poderá se justificar diante dos seus olhos flamejantes. Apocalipse 6:2, ele mostra outro cavaleiro lá, também em um cavalo branco. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Como nós estudamos lá nesse capítulo 6, esse contexto aqui fala do anticristo, a saída do anticristo, muito semelhante com Jesus aqui, desse capítulo 19, mas naquela oportunidade, então, é o anticristo. Alguns defendem que Apocalipse 6:2 seria do próprio Senhor também, mas a gente viu ali, trouxemos várias referências comprovando que esse cavaleiro aqui de Apocalipse 6:2 é o anticristo. Então, o cavaleiro do cavalo branco como sendo Jesus, Salmo 50, do versículo 3 ao 6, Salmo de Asaf, vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregarei os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Então o Senhor aqui julga com justiça. Salmo 72, do 2 ao 4. Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Julgue ele com justiça, o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Salmo 98, 7, tratando da justiça do Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Isaías capítulo 11, do versículo 3 ao 5, também aqui falando da vitória de Cristo contra a besta e seus exércitos. E aí o reinado do rebento de Jessé. Jessé é pai de Davi. E, por conseguinte, Jesus também é conhecido como filho de Davi.
Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Ele fala aqui do anticristo na batalha do Armagedon. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Ainda o cavaleiro do cavalo branco, vamos ver os textos bíblicos, depois a gente vai ver os comentaristas aqui mais na esquerda. Jeremias 33, do 14 ao 16. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, se referindo a Jesus. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Mas no centro aqui da tela, Mateus 24, 29 e 30, falando da vinda do Filho do Homem. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aleluia. Vamos aos comentários então. Na esquerda da nossa tela, vi o céu aberto. Esta é a prova de que os santos arrebatados vão para o céu depois de se encontrarem com Cristo nos ares, e que a ceia das bodas é realizada no céu e não nos ares. E vi o céu aberto, registra a hora profética final quanto à segunda vinda. Sem dúvida, o maior momento na história humana. E eis um cavalo branco. De fato, trata-se de um cavalo de guerra. Ele cita aqui Zacarias capítulo 14. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Fiel às suas promessas e verdadeiro em seus julgamentos. Ele contrasta com o falso Messias de Apocalipse 6:2, que não era nem fiel nem verdadeiro. Acabamos de ver, né? Apocalipse 6:2. O qual com justiça julga e peleja, refere-se ao modo de sua segunda vinda. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Vamos ver aqui então 20 fatos sobre Cristo. Esse autor aqui traz várias referências. Conforme eu já tinha falado, eu examinei cada uma delas. Não vou citá-las, vou apenas ler aqui os fatos que ele coloca. E eu deixo lá na apostila e depois aqui no vídeo também, para quem quiser conferir. Ele está montado em um cavalo branco. Ele vem do céu. Ele se chama Fiel. Ele se chama Verdadeiro. Ele peleja com justiça. Ele julga com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Ele tem muitos diademas sobre a cabeça. O seu corpo está vestido de uma veste salpicada de sangue. Ele tem 3 nomes. O primeiro, um nome que ninguém sabe. O segundo, a palavra de Deus, ou o verbo de Deus. E o terceiro, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o principal comandante de todos os exércitos do céu. Da sua boca sai uma aguda espada para ferir as nações. Ele regerá as nações com vara de ferro. Ele pisará o lagar do vinho do furor e da ira de Deus. Ele vencerá o anticristo no Armagedon. Ele reinará sobre a terra por 1000 anos para livrá-la de todos os rebeldes e pôr todos os inimigos debaixo de seus pés. Ele, com o Pai, será o santuário eterno. Ele, com o Pai, será a luz eterna da Nova Jerusalém. Ele terá um trono à destra de Deus para sempre. E ele reinará eternamente sobre a terra, depois que todos os inimigos forem subjugados. Versículo 12. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas.
tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Bem no cabeçalho aqui da nossa tela, primeiro comentarista aqui, no mundo antigo, quando os reis saíam à guerra, os vitoriosos voltavam trazendo consigo as coroas dos vencidos, indicando que o vencedor despojara o vencido de sua autoridade e soberania. Em Apocalipse 19:12, João viu Cristo tendo sobre a cabeça muitas coroas. Quando se travar a batalha de Jesus com a besta, ele já terá vencido muitos e poderosos inimigos. Isto confere com as roupas sujas de sangue que ele usa. Não há nenhuma indicação de quem são os inimigos vencidos. Só sabemos que Jesus os venceu e despojou-os da autoridade que tinham. O perfil de Cristo como rei. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele regerá as nações com vara de ferro, e ninguém poderá resistir à plenitude de sua autoridade, representada nos muitos diademas que usa. Estes e outros traços de Jesus apontam para as diferenças gritantes entre ele e os dominadores deste mundo tenebroso, contra os quais ele pelejará e vencerá e julgará com justiça. Agora na tela à esquerda aqui, e os seus olhos eram como chama de fogo, representa o julgamento para este outro comentarista. Havia sobre a sua cabeça muitos diademas, representa o fato de que ele não será o senhor de apenas um reino, ele será o senhor de todos os reinos. Tinha um nome escrito que ninguém sabia a não ser ele mesmo. Não significa que seja desconhecido, mas sim que é definitivamente incompreensível, permanecerá inalcançável ao homem, o que significa que suas profundezas nunca poderão ser sondadas. Descrição de Jesus. Algumas descrições a respeito de Jesus. Falar de Jesus é sempre bom, então vamos trazer algumas referências a ele. Êxodo 23, versículos 20 e 21. Aqui o Filho de Deus acompanhou os judeus em sua peregrinação após a saída do Egito. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Isaías 9:6, falando aqui do príncipe da paz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E Apocalipse 2:18, a apresentação de Jesus ao anjo da igreja em Tiatira. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Apocalipse 19:13, está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Primeiro comentário à esquerda, depois nós vamos para as referências. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, fala da cruz onde ele derramou o sangue de sua vida, o que dá a ele o direito de julgar o mundo. O nome pelo qual é chamado é a Palavra de Deus. Seu nome revelado é a Palavra de Deus, pois que ele revelou Deus em sua graça e poder para torná-lo conhecido. Por isso, o crente pode dizer, eu o conheço. Vamos lá, está vestido com um manto tinto de sangue. Isaías 63, do versículo 1 ao 4, versículo 6 também. Deus vinga o seu povo. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira,
e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus remidos é chegado. E atropelei os povos na minha ira e os embriaguei no meu furor e a sua força derrubei por terra. Apocalipse 19:14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Começando com dois comentaristas na esquerda da nossa tela, os exércitos de Cristo. A descrição dos exércitos de Cristo em Apocalipse 19:14 confere com o que se diz da igreja. E, portanto, ela está aqui organizada em muitos batalhões. E segue a Cristo na campanha contra os povos estribados na impiedade, maldade e justiça. Estribados eles estão alicerçados, né? As roupas brancas e puras, em contraste com as de Cristo, que estão salpicadas de sangue, sugerem que a esposa do Cordeiro não se envolverá na batalha, pois é o esposo quem retribuirá aos seus inimigos todo o mal que fizeram ao seu corpo e à igreja. Seguiam-no os exércitos no céu. Estes exércitos, para este outro autor, incluem todos os remidos e santos ressurretos de todas as eras e todos os anjos do céu. Na direita da nossa tela, mais um outro aqui comentarista, seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos. Esses exércitos são os santos de Deus, de fato, todos os santos que já viveram, o que significa que estaremos com ele na segunda vinda. Vestidos de linho muito fino, branco e puro. Volta ao versículo 8. É a justiça dos santos, tudo tornado possível pela cruz. Salmo 68:17, Salmo de Davi. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Zacarias 14:5. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Aqui fica bem claro quem vai acompanhar e quem faz parte desse exército aí. Mateus 25:31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. Aqui a manifestação do Senhor Jesus e de seus anjos novamente. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Livro de Judas agora, versículos 14 e 15. O juízo de Cristo. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ainda o mesmo subtítulo, seguiam-no os exércitos que há no céu. Apocalipse 14:1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Então os 144.000 selados de Israel também farão parte dos exércitos de Cristo neste momento, quando ele descer à terra. Apocalipse 19:15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro.
e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. A Batalha do Armagedon, simbolizada por um lagar. E aí vamos aos comentaristas. O primeiro à esquerda aqui: da sua boca saía uma espada aguda, representa Cristo que opera total e completamente na esfera da palavra de Deus. Para ferir com ela as nações, todas as nações se unirão ao anticristo em seus esforços para destruir Israel. É a batalha do Armagedon. Ele os regerá com vara de ferro. Refere-se ao fato de que o Senhor da Glória não permitirá nem tolerará de nenhuma forma, ou tipo, ou modo do que rouba, mata e destrói. Ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Refere-se então à batalha do Armagedon. Textos bíblicos. Isaías 30, versículos 30 ao 33, aqui o julgamento da Síria. Profecia aqui que nós podemos colocar como de dupla referência. A Assíria também vai atacar Israel. E lembrando que o anticristo também é conhecido como o assírio. E aí diz o texto: o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedra de saraiva. Isso aqui nós podemos ter uma visão do que será essa batalha. Versículo 31. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria, quando ele a fere com a vara. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será o som de tamborins e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles. Porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei, se referindo aqui ao anticristo. A pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Apocalipse capítulo 2, versículos 12 e 16. Aqui a carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus e os vencedores regerão as nações. Então, é uma corregência na terra. Tenham isso em mente também. Gênesis 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Jesus e os vencedores regerão as nações. Eu deixo aqui Daniel, capítulo 2, dentre outras referências que eu não vou fazer menção agora. Daniel 2, 44 e 45. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Jesus e os vencedores regerão as nações. Ainda estamos falando sobre esse tema, é bastante importante, tem a ver conosco. Lucas capítulo 1, versículos 31 ao 33. Aqui a predição do nascimento de Jesus. Eis que conceberás e dará à luz um filho. Aqui o anjo Gabriel falando com Maria. A quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Apocalipse 2, 26 e 27. A vinda da era do reino. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá.
e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. E aqui falando um pouquinho da ira de Deus, para quem acha que Deus não se ira contra as nações, Romanos capítulo 1, versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Sobre a ira de Deus ainda, Deuteronômio 32, versículos 35 e 36, a vingança de Deus no Armagedon. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder deles se foi, e não há preso nem desamparado. Apocalipse 14, versículos 19 e 20, também falando do Armagedon. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Apocalipse 16, 16, aqui onde vai ser o local da batalha do Armagedon. Então os reis do mundo inteiro ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Também vimos as imagens, inclusive, deste lugar, lá em Israel, quando a gente estudou Apocalipse 16. Apocalipse 19, versículo 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui fala então o principal comandante dos exércitos celestiais no Armagedon, o Senhor Jesus. E ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, várias referências bíblicas. Zacarias 14, 9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Aqui então é a extensão do reinado do Messias. 1 Coríntios capítulo 15, 24 e 25. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus ou Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Apocalipse 17, 14, a derrota do anticristo e dos 10 reis. Pelejarão eles, a besta e os 10 chifres, contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Apocalipse 19, versículos 17 e 18, são os dois últimos versículos que a gente vai estudar nessa noite. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. O Armagedon é simbolizado por uma grande ceia. Isso revela o fato de que o poder do Deus onipotente não ignora aqueles nesta terra que pensam de si mesmos como sendo grandes. O juízo será idêntico para todos. Então a grande ceia de Deus, Salmo 11, versículo 6, Salmo de Davi, fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Nos remete aqui então à batalha do Armagedon também. Salmo 110, versículos 5 e 6, também Salmo de Davi. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. A ira de Deus aqui.
Isaías 34, versículos 2 e 3, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Nós temos aqui uma clara visão do futuro, do que será essa batalha. Ezequiel capítulo 38, versículos 21 e 22, a destruição dos exércitos no Armagedon. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Uma outra visão antecipada aqui que nós estamos tendo dessa batalha. E ele diz aqui, a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue. Mais uma visão futurística. Peste e sangue. Chuva inundante também. Grandes pedras de saraiva também vão cair sobre os exércitos. Fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Apocalipse 19:19, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, começando com os comentaristas, bem no cabeçalho da nossa tela, a vitória de Cristo sobre as bestas e os demais opositores. A vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta será precedida de uma grande celebração da vitória. A expressão aleluia, que aparece 4 vezes lá em Apocalipse 19, 1 ao 6, é um convite a toda a terra para festejar 2 eventos: a destruição da grande prostituta e o surgimento da esposa do Cordeiro. Então aqui a ceia será reunida em Israel. A ceia serão os exércitos do anticristo, o exército de Gog. A besta e os reis da terra com os seus exércitos. Vamos para os textos bíblicos. Então, a besta e os reis da terra com os seus exércitos. Ezequiel 38, 9. Gog invadirá Israel. Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra. Tu, Gog, anticristo, e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Ezequiel 38, ainda, versículos 15 e 16. Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. O julgamento da besta, ela reunirá a excelência, tanto em artilharia quanto em recursos humanos e espirituais, para guerrear contra Cristo. Como o rei de Tiro, ela pensará que se tornou como Deus e, quem sabe, até mais poderosa do que o Altíssimo, e que poderá destituí-lo e assentar-se no seu trono. Mas a derrota dela será amarga e definitiva. Será presa e lançada no lago de fogo e enxofre. E vi a besta. João viu o anticristo liderando esse exército poderoso. Esse é o homem do pecado que Paulo mencionou em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E os reis da terra e os seus exércitos, refere-se a todos os que o anticristo conseguiu que se juntassem a ele. Isso inclui os reis do Oriente de Apocalipse 16, 12. Reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército, refere-se a Cristo e ao grande exército do céu que está com ele. Como já dito, essa é a batalha do Armagedon.
Dos comentaristas, vamos pegar alguns textos bíblicos também para deixar registrado. Voltamos a Ezequiel, capítulo 39, ainda sobre a invasão de Gog a Israel. O subtítulo é o mesmo anterior, a besta e os reis da terra com os seus exércitos. Far-te-ei que te volvas, e te conduzirei. Far-te-ei subir dos lados do norte, e te trarei aos montes de Israel. Tirarei teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Daniel 8:25, a derrota do anticristo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Apocalipse 16:12, os reis do Oriente. Derramou o sexto anjo aqui no caso, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. O lugar, a gente já viu isso, inclusive, tem aqui as referências. O próprio nome Armagedon é um local que existe lá. Meguido também, a gente estudou sobre ele. Vimos o Vale do Meguido lá em Israel. Vimos algumas fotografias também. Falamos já sobre o lugar, não há dúvidas. Então, toda aquela região ali onde hoje está o Estado de Israel, ocorrerá essa batalha. Então, o lugar está aqui, o tempo vai ser antes do milênio. Naturalmente, ele fecha essa era aqui. Então, vamos lá. O tempo da Batalha do Armagedon. Quando o anticristo conquistar a Rússia, a Alemanha e outros países ao norte e ao oriente dos 10 reinos e mobilizar todas as nações no Armagedon contra Jerusalém. No segundo advento, para libertar os judeus do anticristo, aqui estamos vendo o tempo da Batalha do Armagedon. Então vai ser na volta de Jesus que vai acontecer. Logo depois da grande tribulação, após a ceia das bodas do Cordeiro, a gente estudou um pouquinho sobre as bodas do Cordeiro. Quando Jerusalém for cercada pelos exércitos de todas as nações sobre as ordens do anticristo, pouco antes do milênio, no final desta era da graça, a era da graça finaliza com a vinda de Jesus, ao final da grande tribulação. No momento em que Deus estabelecer o seu reino, quando existirem os 10 reinos dentro do território do Império Romano, quando a primeira ressurreição estiver concluída, lembrando que a ressurreição ela é um processo, ela acontece em várias oportunidades, nós também conversamos um pouco sobre isso. Vai ser no final da 70ª semana de Daniel, que é a mesma coisa que o final da grande tribulação. No começo do dia do Senhor, o dia do Senhor então são processos, eu poderia colocar assim, ele começa então com a vinda dele e a destruição dos exércitos ali do anticristo e todos os reinos da terra. Quando o anticristo tiver reinado por 42 meses, 3 anos e meio, quando o joio estiver separado do trigo, ele coloca as referências aqui, nos dias em que as condições forem como nos dias de Noé e Ló, no momento em que Israel finalmente vier de todas as nações para se congregar, no momento em que Satanás for preso, quando as 2 testemunhas tiverem cumprido seu ministério, quando Israel tiver ficado no deserto por 3 anos e meio, ele vai ser protegido nesse período. Quando os selos, as trombetas e as taças tiverem se cumprido, 1000 anos antes do novo céu e da nova terra. E quem são os guerreiros? Está bem aqui no rodapé dessa imagem. Quem serão os guerreiros que vão participar dessa batalha do Armagedon? O Armagedon não será uma batalha comum ou uma série de batalhas entre 2 grupos de nações da Terra. Será uma batalha entre Cristo e seus exércitos celestiais e o Israel da Terra de um lado. Então vejam, Cristo
Os exércitos celestiais, nós nos colocamos dentro desses exércitos celestiais aqui, os remidos, com os anjos também, e o próprio Israel aqui da terra, eles também vão combater nessa mesma oportunidade. Então eles vão estar de um lado, e Satanás e seus anjos, sob o governo do anticristo, do outro lado. O objetivo do Armagedon, o que ele traz sobre isso? O objetivo de Satanás será impedir que Cristo assuma o controle da terra, evitando assim sua própria e iminente destruição. Já o objetivo de Deus para ele, libertar Israel e o final dos tempos dos gentios. Castigar as nações por terem perseguido Israel, estabelecer um governo divino sobre as nações da terra, e para estabelecer o reino de Davi conforme a promessa. Libertar a terra de toda rebelião, congregar em Cristo todas as coisas no céu e na terra, aplicar ao homem mais um teste dispensacional antes de destruir todos os rebeldes e restaurar o domínio do homem como ele era antes da maldição. Qual vai ser a duração da batalha, o tempo dela? Ela durará somente um dia. E os resultados dessa batalha? Completa derrota das forças satânicas que estão sob a autoridade de Satanás e do anticristo. Todos os exércitos da terra destruídos, exceto uma sexta parte. Os exércitos feitos corpos para alimentos das aves e das feras por 7 meses. A besta e o falso profeta lançados no lago de fogo para sempre, Satanás, seus anjos e os demônios lançados no abismo por 1000 anos, sangue fluindo até os freios dos cavalos por aproximadamente 300 quilômetros, falamos sobre isso semana passada, e Israel libertado e vingado, e o reino eterno de Deus estabelecido. Apocalipse 19, 20, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. A ceia sacrificada e comida são os exércitos ali do anticristo. Comentário à nossa esquerda da tela. O julgamento em estudo nas letras não inclui os seguidores da besta e do falso profeta. Os aliados e seguidores serão abatidos pelo resplendor da vinda de Cristo e pelo sopro de sua boca, enquanto que os dois líderes serão presos e imediatamente lançados no lago de fogo. Alguns advogam que o julgamento diferenciado das duas bestas deve-se ao fato de que não serão seres humanos comuns, mas uma mescla da natureza humana com a natureza dos demônios, que são imortais. Nada podemos afirmar sobre isso, somente que os critérios de Deus são justos e justificáveis. À direita da nossa tela, mais um comentário. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que tinha feito os sinais diante dela. Refere-se a ambos caindo na batalha do Armagedon, com os quais tinha enganado os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Fala da arma principal de Satanás, que é o engano. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Esse é o destino do anticristo e do falso profeta e de todos os que o seguem. Então está aqui o subtítulo para as referências bíblicas, a condenação eterna do anticristo e do falso profeta. Daniel 7,11. Então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Daniel 7 também, versículo 26, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. 2 Tessalonicenses 2,8, a derrota do anticristo e de seus exércitos, e então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda.
Mais um comentário ainda dentro desse versículo, versículo 20. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo. O anticristo e o falso profeta serão dois homens mortais que serão mortos no Armagedon. O corpo deles será ressuscitado e lançado no inferno eterno. Eles e as nações lascivas estarão na segunda ressurreição, que, como a primeira, tem várias partes e compreende um período de tempo. Isto será a primeira parte da segunda ressurreição antes do milênio. O restante dos mortos completarão a segunda ressurreição após o milênio. Outros agentes que serão condenados eternamente. Apocalipse 14, 9 ao 10. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Spoiler em Apocalipse 20, versículo 10. A condenação eterna. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, também outro spoiler, versículos 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Spoiler ainda, Apocalipse 21. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 22:15, mais um spoiler. Fora ficam os cães, os falsos profetas, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Todos esses textos aqui, só lembrando que são outros agentes que serão condenados eternamente, além de Satanás, do anticristo, do falso profeta. Chegamos ao versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O julgamento da feitiçaria e dos feiticeiros. A presença do falso profeta entre os exércitos das nações indica que elas invocarão todos os poderes espirituais inimigos de Cristo e dos remidos, como fez Amaleque ao contratar Balaão para amaldiçoar Israel. Isso está lá em Números capítulo 22. Será a última sessão de feitiçarias e encantamentos da história da humanidade, pois o feiticeiro Mor fará companhia ao seu senhor no lago de fogo. O julgamento preliminar dos exércitos humanos. As duas bestas serão lançadas vivas no lago de fogo, mas os reis e exércitos das nações morrerão pela palavra poderosa de Cristo proferida contra eles. A morte deles é um julgamento preliminar. Depois do milênio, eles ressuscitarão para o juízo final e terão o mesmo destino de seus líderes político e espiritual, a saber, o lago de fogo e enxofre. À direita da tela, mais um comentário. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava montado no cavalo. 10 formas pelas quais os exércitos do anticristo são destruídos: pelo esplendor da vinda de Cristo, pelos anjos, pelos santos, pela chuva pesada, por grandes pedras de saraiva, pelo fogo e enxofre, pela peste e sangue, pelo exército de judeus, pela autodestruição e pela espada de Cristo. Então os restantes foram mortos. Recorremos a Ezequiel novamente, é bem interessante esses textos. Ezequiel 39, versículos 9 e 10. Os habitantes da cidade de Israel sairão e queimarão de todos as armas, os escudos,
os paveses, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças, todas as armas de guerra aqui. Farão fogo com tudo isto por 7 anos. Não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Saquearão aos que os saquearam e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. Ezequiel 39 ainda, versículos 11 ao 16, é a sequência desse texto. O sepultamento das hordas de Gog. Vejam esse texto aqui e visualizem o que vai acontecer nessa batalha. Naquele dia, darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, e lhe chamarão o Vale das Forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los, para limpar a terra. Sim, todo o povo da terra o sepultará. Ser-lhe-ás memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que, sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que entre os transeuntes tenham ficado nela, para a limpar. Depois de 7 meses, iniciarão a busca. Ao percorrerem eles a terra, a qual atravessarão, em vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal, até que os enterradores o sepultem no vale das forças de Gog. Também o nome da cidade será o das forças. Assim limparão a terra. Mais um comentário. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. O Senhor Jesus dará a palavra na batalha do Armagedon, e o que ele disser acontecerá. Todas as aves se fartaram das suas carnes. Isso revela o fim desse conflito. O anticristo e seus exércitos anunciarão ao mundo o que vão fazer quanto a Israel, mas o resultado final é que os abutres se fartarão de suas carnes. O lago de fogo é um lugar de eterno sofrimento. Para lá irão todos cujos nomes não constarem do livro da vida, por terem rejeitado a Cristo e sua eterna salvação. Portanto, mesmo com o risco de sermos ridicularizados, temos que mostrar aos incrédulos o terrível destino deles, caso persistam em sua rebeldia contra o Criador. Que nossa pregação seja enfática, vívida e dramática. Pode ser que, diante da visão de um lago de fogo que aguarda os que não se arrependerem, nossos ouvintes possam se salvar. Assim seja. Encerramos essa parte. A parte final de Apocalipse 19. Considerações a respeito deste tema, a vinda de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Chegamos ao ápice do nosso estudo neste ano de 2023, a tão esperada volta de Jesus. Foram inúmeros sinais expostos até aqui, indicações estas que nos permitem agora ter um melhor entendimento a respeito deste fato. Não podemos afirmar com certeza em que momento da história futura a Igreja deixará a Terra. No entanto, temos a confiança de que Jesus voltará no final da grande tribulação. Oportunidade esta em que pisará o solo de Jerusalém, salvará os remanescentes de Israel e implantará seu reino milenial. Resta-nos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade de nos debruçarmos em sua santa palavra e sermos mais uma vez abençoados por ela, pois bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.